Aproximadamente 30% das pessoas que vivem no Brasil hoje possuem algum tipo de deficiência. Nos dias atuais, a deficiência é entendida como uma forma que uma pessoa tem para interagir no meio em que vive. Isso quer dizer que a deficiência não é uma incapacidade, mas sim uma característica que determinadas pessoas têm, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. No meu caso, por exemplo, eu tenho deficiência sensorial, ou seja, eu possuo características específicas e diferenciadas em relação às outras pessoas que não têm esse tipo de deficiência para viver e me relacionar no mundo. Deficiência sensorial porque eu sou uma pessoa cega com uma ausência total de visão. Então, no Brasil, é um dos países do mundo considerado a ter uma das leis de inclusão mais avançadas, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse documento jurídico, ele engloba uma série de leis, decretos e convenções que garantem os direitos fundamentais básicos para a vida de uma pessoa com deficiência, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à participação política, o direito ao lazer, à arte e à cultura, e o mais importante, o direito à vida e à não discriminação, e aí engloba também o direito à acessibilidade. A acessibilidade é um dos direitos básicos para a pessoa com deficiência, porque ele vai garantir a vida, ele vai fazer com que a pessoa com deficiência consiga interagir, consiga ser incluído na sociedade de uma certa forma, né? Então, mas os direitos da pessoa com deficiência é algo muito recente, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Só foram se falar em direitos das pessoas com deficiência lá depois da Segunda Guerra Mundial. Muito em decorrência dos soldados que participaram da guerra e sofreram algumas sequelas da guerra, né? Ou foram amputados, perderam braços, pernas, ou ficaram cegos ou surdos. E aí esses soldados, né, no final da guerra, ao voltarem para casa, eles queriam ser reinseridos na sociedade, o que é um direito. Então, eles começaram a se organizar e a manifestar, eles, as famílias, os amigos, e assim surgiram os primeiros movimentos de pessoa com deficiência no mundo. Mas, apesar disso, apesar de ter sido só lá depois da Segunda Guerra Mundial, a se falar em direitos da pessoa com deficiência, pessoas com deficiência, pessoas cegas como eu, sempre existiram desde o início da humanidade, até mesmo na pré-história. Pode até não ter registros escritos do homem da pré-história cego, mas com certeza deve ter existido sim. No Egito Antigo, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas não eram perseguidas não, mas elas também não eram incluídas na sociedade. Elas eram uma pessoa que ficavam lá, à margem, né? Elas não eram algo que, como diz o ditado popular, nem fede nem cheira. Agora, na Grécia, as pessoas com deficiências, elas eram sacrificadas, ou seja, eram mortas, muitas delas logo ao nascer. Porque os gregos, eles tinham um culto à beleza, ao corpo, eles valorizavam muito a perfeição. E uma pessoa com deficiência, elas significavam o contrário dessa ideia de beleza e de perfeição. Então existiam até leis, tanto na Grécia Antiga quanto em Roma, que os pais e que qualquer pessoa poderia sacrificar uma criança com deficiência logo que nascesse. Aí, no caso de uma pessoa com deficiência adulta, precisava ficar escondida, né? Caso alguém achasse, seria morta. No caso de mulheres cegas como eu, existia uma série de mitos em relação às mulheres cegas. No caso da Grécia e da Roma Antiga, algumas mulheres cegas poderiam ser mesmo adivinhas ou bruxas, enfim, existia uma série de misticismo em relação às mulheres cegas e por isso elas eram muito perseguidas. A Idade Média foi a mais cruel no que se trata de perseguição à deficiência, principalmente contra mulheres cegas, porque as cegas eram consideradas bruxas mesmo. Eram caçadas tanto pelos religiosos cristãos,
né, quanto pela sociedade. As pessoas tinham medo. Então, quando nascia uma criança, uma menina cega, a família tinha que dar um jeito de esconder. Não poderia aparecer na sociedade de forma alguma, porque seria morta ou até mesmo queimada na fogueira como bruxa, né? Ou seja, até nos dias de hoje, eu percebo no meu dia a dia que existe uma série de tabus, de mitos e de preconceitos, tanto em relação à deficiência, mas sobretudo em relação a mulheres com deficiência e em específico a mulheres cegas. No meu caso, por exemplo, eu percebo isso quando eu vou ao supermercado, quando eu vou ao shopping, quando eu vou em algum restaurante, até mesmo quando eu digo que sou professora de arte. As pessoas começam a se questionar: como que uma pessoa cega é professora de arte? Pois é, algumas vezes eu respondo, outras vezes eu ignoro. Por que isso? Porque perguntas como essa, às vezes as pessoas elas não têm consciência de que são perguntas preconceituosas. Preconceituosas porque as pessoas não têm conhecimento a respeito da deficiência e, sobretudo, em relação à cegueira. As pessoas, elas não pesquisam ou muitas das vezes não se interessam mesmo em saber ou ignoram. Então, a falta de conhecimento é a porta de entrada para o preconceito. E é isso o que nós precisamos romper a cada dia. E o mês de setembro é considerado o mês da inclusão.